Senhoras e senhores, começando mais um podcast do Café Galáctico, mais um episódio sintonizando você na frequência natural do tempo e te alinhando ao teu caminho de alma. Hoje, 538, Espelho Galáctico. Hoje é dia 22 de novembro. Também estamos começando nesse dia a lua minguante no signo de Virgem. E aí, eu me inspirei a fazer um podcast nesse dia de hoje, fazer um episódio para vocês, para a gente conversar sobre uma coisa: mudança, decisão, alinhamento daquilo que nós realmente desejamos manifestar na nossa vida. Hoje, o dia está muito propenso para a gente fazer a seguinte pergunta: eu vivo aquilo que eu acredito? Eu estou alinhado com aquilo que eu realmente acredito fielmente dentro de mim? Muitas vezes a gente tem uma leve sensação de que nós não somos capazes de determinadas coisas. E com isso, o que a gente faz? A gente começa a acreditar que nós realmente não somos capazes. E aí, a nossa vida ela começa a ser um reflexo de testes, validações de que de fato nós não somos capazes. E esse é o mecanismo da nossa mente que faz com que a gente acredite o tempo inteiro de que nós de fato não somos capazes de mudar, não somos capazes de viver a abundância, não somos capazes de manifestar um relacionamento. A nossa mente ela nos sabota o tempo inteiro. Sabe aquela frase, a mente mente? É verdade. E aí, o que acontece? Nesse dia de hoje, 538, Espelho Galáctico, o espelho ele vem falando o seguinte: quanto mais a gente olha para dentro, quanto mais a gente reflete dentro, quanto mais a gente coloca uma ordem interna, uma harmonia interna, mais a gente reflete a ordem no externo. O caos é uma ordem por decifrar. Não me pergunte quem falou essa frase, mas essa frase existe, foi falada por alguém famoso, não lembro quem, então eu não posso dar os créditos da forma como eu gostaria, mas joga lá no Google que vocês vão descobrir quem é. O caos é a ordem por decifrar. E todas as vezes que a gente olha no externo, que a gente olha fora, e a gente começa a perceber que de fato nós não estamos alinhados com aquilo que nós gostaríamos de estar vivendo, é um sinal de que dentro da gente está um caos, está uma bagunça, está uma desordem e nós precisamos começar a colocar ordem no rolê. Imagina que você está fazendo uma faxina na tua casa, todos os móveis estão de pernas para o ar, sofá está virado para um lado, cadeira virado para o outro, está um completo caos. O que tu está fazendo? Tu está colocando ordem, tu está organizando, harmonizando o ambiente. Depois que você harmoniza, as coisas elas entram no eixo. E esse é o ponto. A lua minguante ela vem falando muito sobre encerramentos de ciclo. E aí é aquele ponto. Virgem é um signo que fala muito sobre organização. Virginiano é chato com organização no nível que vocês não têm ideia. E aí, se a gente junta a fome com a vontade de comer, o que a gente tem? O momento ideal para a gente começar a organizar dentro da gente e nos alinhar verdadeiramente com a nossa essência. Qual é a nossa essência, Bia? A abundância. Simples assim. Ai, Bia, mas a minha vida ela está uma completa falta, uma escassez, uma coisa absurda e que não sei o que, parará pererê. Isso tudo é um ângulo que você está escolhendo enxergar. E quanto mais a gente nutre isso dentro de nós, mais a gente vai criar isso fora. Porque a vida, ela é um espelho. As pessoas que chegam pra gente, e aqui, escutem isso, as pessoas que chegam pra gente, elas são um reflexo, elas são um espelho daquilo que nós somos. Então, se eu estou atraindo pessoas, amizades que não são, sei lá, felizes, que são pessoas que estão sempre muito apáticas, que são pessoas que estão sempre muito depressivas, isso quer dizer que em algum nível do meu ser eu nutro isso. Todas as pessoas com quem a gente está em contato mais próximo são pessoas que são um reflexo de nós. E aí que vem o ponto. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E aqui é o momento de você começar a colocar ordem naquilo que você deseja construir. Eu gosto de dizer, e aí a gente tem que falar,
que o ano está acabando, né? O calendário gregoriano, ele estipula que dia 31 de dezembro é o último dia do ano gregoriano. Então, teoricamente, no inconsciente coletivo, a gente tem o quê? Um término. A gente está num encerramento de ciclo também. E a gente está ali muito próximo de entrar na energia do solstício de verão, dia 21 de dezembro, inclusive. E a gente já começa a sentir aquela vibe de, meu Deus, tá acabando o ano, tá acabando os prazos, as metas que eu coloquei eu não consegui bater, e aí começa aquela coisa de frustração, que não sei o que, parará, pererê. E eu vou dizer uma coisa, 2025 ele pode chegar, se você não mudar os seus hábitos, se você não mudar a forma como você pensa, se você não mudar as pessoas com quem você convive, se você não sair do ambiente que você está e você começar a colocar ordem interna, se nutrindo daquilo que você realmente é, nada vai mudar. Porque você está repetindo o mesmo padrão. Você está numa mesma estrutura rígida, solidificada. Você está dentro de uma caixinha. E quanto mais você fica dentro dessa caixinha, mais você vai ter dificuldade de sair. Antes de eu gravar esse podcast, eu estava lendo o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Eu amo o Dr. Joe Dispenza. Ele, para mim, é realmente alguém fora da curva. E eu comecei a ler o livro, não vou lembrar exatamente quando, mas deve ter aí uns 2, 3 meses. Eu sou péssima em leitura. E eu começo a ler, aí eu vou, já mudo para um outro livro, eu não dou sequência, depois eu volto, mas é sempre no momento certo. E eu estava lendo o capítulo 3, que fala justamente sobre nós quebrarmos o hábito de sermos nós mesmos. E teve uma vez que eu li um livro, e esse livro eu li ele inteiro, na época que eu ainda era CLT, que é... não vou lembrar o nome exato, mas... como se tornar, como acessar uma mente milionária, algo do tipo. Vocês vão pegar referência. E nessa energia eu vi uma fórmula que pensamento gera sentimento, sentimento gera pensamento e isso cria ação. E o Dr. Joe Dispenza, no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, ele fala sobre nós quebrarmos esse ciclo de repetição. Porque no momento em que a gente pensa algo, o nosso corpo automaticamente ele envia um monte de hormônios, neurotransmissores e ele vai ativando partes nossas que vão ali despertando sensações. E essas sensações fazem com que a gente crie aquilo na nossa realidade. Então, o poder do teu pensamento, ele realmente é muito grande. Tudo aquilo que você acredita sobre você internamente, você vai criar mais daquilo no externo. Porque é aquilo que você está vibrando, é aquilo que você está acessando de frequência. Hoje, nesse Kim 138, Espelho Galáctico, a gente tem um desafio que é a Estrela Galáctica. E a estrela, ela tem uma frequência alta. Só que como ela está num desafio, é como se a gente não conseguisse acessar essa frequência da prosperidade, essa frequência da essência divina que todos nós carregamos. E aí vem o momento em que a gente para e a gente começa a se olhar de fato no espelho. Quem eu sou? Quem realmente sou em essência? Sem as camadas, sem as máscaras, sem os véus. Quem eu realmente sou? Quem eu realmente desejo me tornar? Quanto mais a gente consegue entrar nesse flow, quanto mais a gente consegue acessar uma realidade de quem nós somos, mais a gente vai refletir isso fora da gente. Não tem como a gente mudar de fora para dentro. E aí é onde eu sempre falo, autoconhecimento, ele é a autoobservação mais prática. Se você não pratica e você não se observa, tu não está fazendo nada, tu só está acumulando conhecimento. E é o que a maioria das pessoas, elas pecam. Casa de ferreiro, espeta de pau, quem nunca, não é mesmo? E aí, o que acontece? Queria contar para vocês, só para vocês entenderem o porquê que eu senti de gravar esse podcast hoje. Hoje é lua minguante em Virgem, que fala sobre a gente, de fato, olhar para os nossos hábitos e aquilo que não está dando certo. O que na nossa rotina já está arrastado, que já não está fluindo, que já não tem ali uma conexão com aquilo que de fato faz sentido para a gente. Ontem eu tive uma conversa com uma pessoa do digital, uma pessoa grande do digital, e ele meio que me deu um start e uma motivação muito grande em uma conversa de 20 minutos. Foram 20 minutos conversando com ele em uma chamada de vídeo. E ele também é do mesmo Kim que eu, Kim 246, Enlaçador de Mundos Cristal. E quando ele falou uma coisa: volte a movimentar a tua energia.
E é no sentido de despertar realmente a energia vital que eu falo tanto. Nós temos uma energia dentro de nós que é a energia da criação. Essa energia, ela está reprimida na maioria das pessoas. Isso faz com que a gente fique o quê? Num modo repetitivo, piloto automático, no modo sobrevivência. E tanto eu como ele, porque ele é do mesmo Kim que eu, nós temos dentro do tom espectral, que é o tom que fala daquilo que está bloqueado em nós e que nós precisamos liberar para a gente atingir o nosso propósito, nós temos a serpente espectral. E a serpente, ela fala sobre energia, ela fala sobre vitalidade. Então, se a gente bloqueia o fluxo energético que precisa correr, a gente não consegue acessar o nosso propósito. E quando ele me trouxe aquilo, ele nem fala sobre Kim, é porque realmente sabe, e ele sabia o dele, e foi muita sincronicidade dele ser do mesmo Kim que eu. Ele virou e falou assim, volte a treinar, volte a se movimentar, gaste a tua energia. E esse é o ponto, quanto mais a gente libera energia. E aí não são todas as pessoas que são assim, tá? Por isso é importante você se conhecer, você entender o que você precisa liberar, o que você precisa desbloquear dentro de você para você viver o seu propósito. E aqui eu já começo já deixando um convite. Se você não sabe qual é a tua assinatura galáctica, se você não sabe qual é o teu desafio, se você não sabe o que você precisa liberar, que é o seu bloqueio, que está no tom espectral, se você não sabe o teu propósito, o teu caminho de vida, tu vai ficar dando murro em ponta de faca. Porque tu vai atirar para todos os lados e quanto mais você atira para todos os lados, menos a probabilidade de você chegar onde você realmente precisa. Menos a probabilidade de você caminhar pelo caminho que faz sentido para a tua alma, para o teu ser. Mais condicionado ao externo você fica. E quanto mais você fica ali condicionado ao externo, sendo manipulado, menos você cumpre com aquilo que você veio fazer aqui no mundo. E assim, eu não sei vocês, mas eu não consigo nem me imaginar partindo dessa de arrasta para cima sem cumprir com o meu propósito. Então, hoje ele é um dia, nós estamos vivendo uma energia de atualizações, de movimentações, tem muita gente ficando desestimulada, tem muita gente ficando com a energia que já é reprimida, mais reprimida ainda, e o ponto de você olhar para a tua vida e se perguntar, eu vivo aquilo que eu acredito, eu estou alinhado com aquilo que faz sentido para mim, a minha rotina ela está favorável com aquilo que eu desejo viver, aquilo que eu desejo construir. Qual é as tuas metas? Quais são os teus planos? Mas não foque no resultado, foque em construir, foque em viver o processo. Quanto mais a gente vive o processo interno, a gente estrutura uma base sólida para refletir no externo. Essa é a energia desses próximos dias, é a energia de hoje, mas também a energia dos próximos dias com essa lua minguante no signo de Virgem. E é o momento da gente realmente parar. Nós estamos encerrando novembro. Hoje, 22 de novembro, nós já estamos literalmente na reta final do ano. Falta menos aí de 60, 50 dias para encerrar o ano e a gente ainda está ali preso a padrões, a hábitos que não fazem sentido para a nossa alma, que não refletem tudo aquilo que nós somos em essência. E se a gente ainda não está vivendo alinhado com aquilo que nós somos em essência, mais a gente vai dando murro e ponta de faca, mais a gente vai ficando nesse ciclo repetitivo. Aí a gente não consegue criar um relacionamento que a gente deseja, porque a gente fica no ciclo repetitivo de que todo cara que vai chegar na minha vida vai me deixar, de que todo cara que vai chegar na minha vida vai me trair. Ah, eu quero empreender, mas todas as vezes que eu empreendi eu quebrei, e aí se eu empreender de novo eu vou quebrar mais uma vez, então eu preciso ficar na CLT, porque a CLT é um dinheiro seguro. Seguro para quem? Depende, cada um é cada um. Se você continua achando que você tem a doença X, Y, Z, PTO, mais disso você vai criar, porque você vai estar alimentando dentro de você aquela certeza de que você já é aquilo, de que aquilo vai acontecer. E quanto mais você acredita e pensa e sente que determinada coisa ela é o que é, mais disso você reflete no externo. Mais situações desagradáveis você cria, mais você atrai pessoas que realmente vão te comprovar que você não é capaz, de que você não merece um relacionamento, de que você não pode prosperar no teu negócio e assim por diante. Esse é o ponto da gente começar a parar de olhar para o problema e começar a focar na solução. Começar a focar naquilo que está no meu controle, naquilo que eu posso mudar. O que eu posso mudar? Primeiro, me refletindo,
observando, colocando em prática todo o conhecimento que a gente vai adquirindo. A maioria das pessoas que me escutam, com certeza já estão em processos de autoconhecimento ou são terapeutas, então já tem bagagem. Você está usando a sua bagagem para você? Eu olho o meu mapa galáctico a cada 15 dias, quiçá toda semana. Porque quanto mais eu olho para o meu mapa, mais eu enxergo pontos que eu não estava percebendo, não estava me tocando. Semana passada eu estava em conversa com os amigos e eu me dei conta de algo do tom lunar, que é o tom do desafio, que eu falei assim, é isso. Olha como que isso aqui vira chave. E eu tenho colocado muito disso agora nas consultas que eu estou fazendo com a análise do mapa galáctico. O tom lunar, ele fala também sobre como a gente pode sustentar a energia do dinheiro, a energia da prosperidade. Quanto mais a gente aprende a lidar com o nosso desafio, mais o nosso desafio nos impulsiona. E se o nosso desafio nos impulsiona, mais a gente consegue prosperar. E prosperidade não é só dinheiro, é você se sentir feliz, é você se sentir vivo. E aí eu te pergunto, você está se sentindo vivo? Você está se sentindo alinhado com tudo aquilo que você deseja criar? Fica aí o questionamento para você nessa sexta-feira, dia de Vênus, inclusive, para que tu possa elevar a tua frequência lá no alto. Banho de rosas, banho de açúcar e mel, autocuidado. Tire um momento para você, sendo você mulher, sendo você homem. Tire um momento para você. Se você não se prioriza, se você não se cuida, se você não olha para você, não olha para o teu autocuidado também da tua imagem, e é inclusive o desafio do dia de hoje. A estrela, ela fala sobre elegância, beleza, harmonia, arte. Se a gente não olha para nós como realmente a atriz principal, o ator principal, mais a gente vai se deixando de lado e mais a gente vai colocando os sonhos dos outros na nossa frente. E aí a gente nunca vai ser feliz. A gente nunca vai viver o nosso propósito. A gente nunca vai sair da mesmice. Por quê? Porque a gente não está olhando para as nossas prioridades. A gente não está olhando para os nossos sonhos. E não é ser egoísta. É você saber que quanto mais você se coloca em prioridade, mais as pessoas que estão à sua volta também se beneficiam. Então eu deixo aqui todas essas reflexões para esse dia de hoje, que você possa refletir. Vou deixar aqui também o link na descrição para que você possa acessar o meu Instagram para você fazer o teu mapa galáctico, já garantir ali o teu horário para o teu mapa galáctico, para você sair dessa mesmice, acessar o teu propósito de vida, se alinhar ao teu caminho de alma e prosperar através daquilo que você veio fazer no mundo. E eu agradeço mais uma vez e eu sempre termino com uma saudação, que é uma saudação maia, em Lakesh. Eu sou um outro você.